Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Laura e há um mês atrás eu decidi que eu ia mudar minha vida em apenas 6 meses. E um mês inteiro já se passou, então hoje eu venho aqui trazer as atualizações do que funcionou, do que não funcionou nesse último mês. Assim, atualizações bem sinceras, então vamos lá. Pra quem assistiu o vídeo dos 6 meses já sabe mais ou menos quais eram as minhas metas, né? Até o final do ano, né? A ideia é chegar em janeiro de 2026 diferente, né? E diferente do que normalmente as pessoas falam, assim, de glow up, eu queria uma coisa mais profunda, eu queria mudar de um jeito mais profundo, eu queria alavancar meus sonhos, eu queria alcançar coisas grandes, sabe? Não só esteticamente, mas também mais voltado também para esse lado profissional, sabe? De, tipo, entregar o que eu realmente eu quero, de, por exemplo, alcançar minha independência financeira, que é uma coisa que eu luto há anos e eu queria muito alcançar. Então, são passos muito mais grandes, digamos assim. Enquanto isso eu vou atualizando vocês, eu vou aproveitar para fazer o meu skincare e me arrumar, porque, né, eu vou trabalhar depois de gravar esse vídeo, então eu já vou me arrumando aqui junto com vocês, tá bom? Eu tô aqui com o roteiro do vídeo, né, e lá naquele vídeo eu dei uma atualizada pra vocês sobre o ponto que eu estava naquele momento, né, e, gente, eu fico muito feliz de falar pra vocês que eu estou melhor, né, porque eu tava num ponto, assim, bem depressiva, né, eu contei pra vocês lá que eu vim de um processo, de um quadro, assim, bem depressivo, né, eu tava muito triste por conta do meu avô, né, que faleceu, e de outras coisas, assim, que somaram neste mesmo período, que acabaram acumulando nesse período, então eu tava muito, muito mal. Eu vou começar passando esse negócio geladinho na cara, porque nesses dias que tá frio, gente, a minha pele tá horrorosa. Então eu gosto de passar um pouquinho só pra tirar o quente do chuveiro, sabe? Então, continuando, né? Então eu vim de um quadro bem depressivo, só pra vocês entenderem o real motivo de eu estar querendo mudar tudo. E a primeira coisa que eu tinha colocado pra gente fazer juntas... O cachorro tá latindo, gente, tá? Mas ele quer participar. É isso, tá? Enfim, a primeira coisa que eu tinha colocado nessa lista era sobre retomar um projeto antigo. E naquele vídeo eu não contei o que era esse projeto, né? Porque era uma coisa que eu tava bem no início, assim, eu tava decidindo se realmente ia ser isso, se realmente eu ia dar continuidade e tal. Então eu não contei o que era. Mas agora vocês já sabem, então sim, gente, eu retomei de fato um projeto antigo. E o projeto antigo que eu retomei é a escrita, né? Eu voltei a escrever, né? Porque desde que eu comecei na internet, eu comecei escrevendo. Então eu queria muito retomar isso. E eu conto mais pra vocês sobre isso no vídeo sobre eu estar escrevendo um livro. Então eu não só retomei o projeto de escrever, né, retomei a escrita, como também estou escrevendo um livro. Então isso, gente, é fenomenal e eu acho que vai mudar muito a minha vida em vários sentidos, porque a partir do momento que eu escrevo e compartilho com as pessoas isso, tudo se torna mais grandioso e mais real, né, também. Então eu retomei um projeto antigo pra valer, gente. Então é nesse sentido que eu tô falando que eu quero mudar a minha vida, sabe? Com coisas grandes, não só, um skincare diário, sabe? São coisas maiores, eu quero mais, sabe? Então o projeto antigo tá aí. E é aquilo, sabe, gente? De parar de se fazer de vítima e realmente correr atrás do que a gente quer, sabe? Eu passei agora nesse na mira da Creamy. Tem o cupom de desconto pra vocês, tá aqui na descrição, tá bom? Então de fato parar de choramingar e fazer alguma coisa, sabe? A próxima coisa que eu tinha colocado é voltar a estudar, né, gente? Porque eu tinha comentado pra vocês que eu gosto de estudar, eu gosto de me manter atualizada sobre as coisas, mas assim, eu nunca fiz faculdade na vida, eu
parei de estudar, assim, há muito tempo atrás. Mas eu gosto, assim, sabe, de aprender coisas novas, de estar, assim, nesse local, sabe? Então, eu queria muito voltar a estudar. E, assim, eu, de fato, estudei esse mês, não posso mentir também, né? Mas eu estudei, tipo, um dia, em julho, né? No mês inteiro eu estudei, tipo, um dia só. Então, assim, iniciei, né? Mas não foi do jeito que eu imaginei, porque julho foi um mês muito, assim, agitado, digamos assim. Eu tive muitas coisas pra fazer e eu estava quase enlouquecendo. Então, eu não consegui voltar a estudar da maneira que eu gostaria, tá? Mas, assim, nessa questão de estudo, o que eu estudei, né? Porque eu tinha colocado que era pra voltar a estudar sobre um tema que é completamente diferente ao que você sempre quis estudar. E eu voltei, de fato, a estudar sobre escrita, né? Sobre como escrever um livro, melhor dizendo, né? Porque, né, é um tema que eu tô me identificando agora e que eu realmente quero aprender mais sobre isso, né? Pra poder, de fato, trazer esse livro a público, né? E, inclusive, para você que chegou aqui, que tá perdido, os primeiros 2 capítulos do livro já estão disponíveis no Wattpad, tá bom? Vocês podem ler por aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. Próxima coisa, né, gente? Então, já que o estudo não foi muito pra frente, esse mês eu pretendo estudar um pouco mais, tá? Próxima coisa. Retomar um hobby criativo ou vários, até porque tem coisas que só a criatividade pode fazer por nós. E quando eu falei também disso, tinha uma ponta ali de voltar a escrever, né? Porque era uma coisa que eu queria muito, que eu tava ali completamente focada nisso, porque eu acreditava que isso ia mudar completamente a minha vida em 6 meses. E realmente, gente, tá fazendo uma grande revolução dentro de mim. Então, a escrita é um dos hábitos que eu voltei, mas eu queria ter voltado com mais coisas. Eu queria ter voltado com o desenho, com a pintura, com a leitura, e não foram coisas que eu consegui voltar nesse mês. Então, são coisas que eu deixei pra agosto. Faz parte, tá, gente? Faz parte. Agora chegou ao ponto aqui que as coisas começam a deslanchar, gente. Eu deixei, assim, ó, as coisas que eu tava mais animada, de fato, no começo, porque a partir de agora, ladeira abaixo, tá, gente? Pra vocês verem que é real e que eu não tô inventando, eu não tô forçando, eu não tô mentindo pra vocês também. É a minha vida real que eu compartilho aqui, então vamos lá. A próxima coisa era entrar em um desafio fitness ou movimentar o meu corpo diariamente. Eu falei que eu tinha coisa do desafio fitness pra dar um pouco mais de emoção, né? Porque a gente tem que ser na base do ódio às vezes, né? Mas enfim, gente, não entrei em um desafio fitness em julho. Quer dizer, entrei em um desafio fitness, mas não fiz nenhum movimento em julho, tá? Eu entrei em uma aposta com uma amiga. A ideia é a gente chegar em dezembro, se não me engano. Agosto? Não. Novembro, dezembro, por aí. E quem tiver perdido mais medidas da barriga, ganha. Ganha o quê? Um vale num hortifruti, tá, gente? Essa é a nossa aposta. Então, eu entrei em um desafio fitness, mas eu não me movimentei nada. Porém, eu tenho uma grande atualização, gente. Eu sabia que voltar a me exercitar ia ser uma coisa muito difícil. Por quê? Porque eu deixei de me exercitar ali no período que meu avô adoeceu, que ele faleceu. Então, voltar pra mim ia ser muito difícil, porque tinha essa carga junto, sabe? Tipo, poxa, eu parei por causa disso. Então, voltar pra mim parecia uma coisa, assim, dificílima, sabe? E eu queria já fazer uma coisa muito radical, tipo, todos os dias e tal. E eu sabia que não ia funcionar, né? Então, o que eu fiz eu tô olhando só ali, né? Depois eu fico patati patatá e não sei, né? Enfim. Então, o que eu me propus a fazer? Eu falei, eu preciso voltar, mas eu não vou conseguir voltar da forma que eu era. Eu não vou conseguir me exercitar todos os dias. Fazer uma coisa em casa pra mim também é um pouco difícil, porque eu sempre prometo, mas se não tem ninguém me mandando fazer, pra mim acaba se tornando muito mais difícil. Então, o que eu fiz? Em julho eu não fiz porcaria nenhuma, tá, gente? Sendo bem sincera com vocês. Eu não fiz nada. Assim, eu caminhei muito, né?
se for contar isso. Mas, tipo assim, não era caminhadas com esse intuito. Era caminhadas, tipo, eu passava os dias trabalhando e fazendo coisas, andando pelo bairro, resolvendo coisas, vamos dizer assim. Então, não conta, né? Mas, em julho eu não fiz absolutamente nada pra mudar. Mas, hoje é dia 5 de agosto, gente. Eu voltei a me exercitar. E eu tô muito feliz em compartilhar isso com vocês, porque eu acho que pra quem sente, assim, tá num quadro de muita tristeza, vai entender o que eu passei. Então, assim, ter voltado pra mim é uma coisa, assim, como se eu tivesse retomado a minha vida de volta, sabe, gente? Porque é uma coisa diferente, é uma coisa maior do que só o estético, sabe? Então, tipo assim, o exercício físico, ele mexe muito com o meu emocional também. Então, eu sabia que se eu voltasse, por exemplo, pra academia, eu não ia me sentir acolhida da forma que eu gostaria, sabe? E da forma que eu preciso desse momento, porque eu preciso voltar pra um lugar que eu me sinta acolhida. Então, principalmente, né, de acordo com o quadro e tal, né? E o que eu fiz? Eu sabia que voltar pra academia agora não era uma opção. Então, lembram que eu comentava com vocês que eu me alongava em uma clínica de fisioterapia? Durante muito tempo, nessa mesma clínica, eu fazia treino funcional. Eu parei de fazer o treino funcional nessa academia, por quê? Nessa clínica de fisioterapia, por quê? Porque eu comecei na academia, então não fazia sentido eu me exercitar ali e na academia, né? Então, eu fazia os alongamentos, né, pra ajudar no todo, digamos assim. Porém, ali é um espaço que eu já frequentava, que eu conhecia as meninas que trabalham ali, né, as fisioterapeutas. Eu conhecia o espaço, é um espaço que eu me sinto, de fato, confortável e acolhida. Eu consegui voltar no mesmo horário que eu fazia os alongamentos. Então, tipo, como se fosse a mesma turminha, sabe? Então, muito legal. E a minha irmã voltou comigo, sabe, gente? Porque a gente fazia junto a academia. E a gente sabe, se a gente não for junto, a gente não vai, sabe? Acho que precisa ter uma outra ali puxando pra a gente, de fato, ir. Então, acabou que a gente voltou, então, pra essa clínica de fisioterapia pra fazer o treino funcional. E hoje foi o nosso primeiro dia, gente. E realmente, gente, a gente tava assim, ó, de mal a pior. Juro pra vocês, gente, eu nunca me vi tão mal, sabe? Gente, teve um exercício que eu fui fazer, né? Porque assim, sendo uma clínica de fisioterapia, a gente faz, né, tipo esteira, a gente faz agachamento, só que é tudo voltado pro cuidado do corpo também, sabe? Então, elas têm muito esse lado de cuidar do corpo, de ver as nossas necessidades, o que a gente precisa. E assim, gente, eu fiz um exercício que tinha um step e eu tinha que fazer um polichinelo. Então, eu tinha que pular em cima do step e voltar. Gente, eu tive que fazer 3 vezes de 12. Então, o que eu fazia? 1, 2. E, gente, juro pra vocês, na segunda repetição, né, que eu tava fazendo, o meu coração acelerou de um jeito que eu achei que eu ia ter um treco, gente. Eu ia cair ali eu ia ficar. Então, eu vi que eu realmente tava precisando disso. E ali as meninas super são acolhedoras. Então, a fisioterapeuta, que é a Nara, né, que é a dona do espaço, é ela que tá cuidando da gente. E a gente já se conhece há anos. Então, eu consigo fazer piadas, eu consigo rir. A nossa amiga que faz junto no mesmo horário, né? Ela também é super engraçada, ela riu da nossa situação. A minha irmã também foi super legal fazer com ela, né? Porque tem esse negócio de acolhimento. Então, eu voltei e eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. A princípio, eu vou voltar só terça e quinta. Mas mesmo assim, eu já tô muito feliz porque um dia é melhor do que nenhum. Quer dizer, 2 dias é melhor do que nenhum, né? Então, eu tô muito feliz de ter voltado. E eu quero tentar fazer alguma coisa em casa, sim. Mas, a princípio, eu tô indo nesse ritmo porque eu sinto que é mais minha cara, sabe, gente? E durante esse período que eu fiquei parada, eu engordei muito. Então, eu engordei 10 quilos, né? De abril até agora, né? Então, é muito difícil, porque, assim,
vendo, né, esse quadro, assim, olhando pro lado depressivo da coisa, eu encontrava o conforto na comida. Então, a próxima, uma das próximas coisas, eu vou pular aqui uma só pra gente poder conversar. É sobre reduzir o consumo de açúcar e industrializados e aumentar o consumo de alimentos que nutrem o corpo. Então, assim, a comida pra mim, ela é um conforto. Ela me traz uma sensação inexplicável de paz, de acolhimento mesmo, sabe? Que às vezes a gente não encontra em pessoas... Eu não sei explicar, gente, é uma coisa emocional. Então, eu sempre tinha esse conforto. Então, assim, como eu tô saindo de uma coisa muito complicada, eu cheguei a conversar na terapia sobre isso com a minha terapeuta e ela falou, por enquanto, como você tá nisso, tá tudo bem. Tá tudo bem se eu precisar comer um saco de salgadinho, se eu precisar comer um cento de salgado, se eu precisar, não sei, sabe, comer um hambúrguer imenso, sabe? Porque são coisas que nesse início eu vou associar a esse conforto, mas que aos poucos eu vou retomando o fluxo da coisa. Então pode ser que esse seja um passo que demore um pouquinho mais. Mas mesmo assim eu tô tentando aos poucos, tô voltando com a alimentação, eu tô muito com fome inclusive, porque eu voltei do treino, tomei banho e vim aqui gravar pra vocês. Então eu tô voltando a comer alimentos que eu não comia, a fazer as refeições de uma forma mais consciente, digamos assim, bem mais ou menos, gente. Mas eu tô tentando, sabe? Mas isso é uma coisa que é um pouco mais séria do que eu imaginava, sabe? Então, enfim. Voltar a ler diariamente, porque a leitura muda a mente e te prepara para se expressar melhor. Eu tô aqui, gente, com o meu livro que eu quero começar a ler, que inclusive, acho que foi até o livro que eu mostrei no outro vídeo, e eu não voltei, gente. Mas eu quero muito voltar, eu preciso voltar a ler. Eu sinto falta de compartilhar aqui os diários de leitura com vocês, então eu preciso voltar a ler, e eu vou voltar a ler, gente. Esse mês, de agosto não passa, nem que eu leia um capítulo, mas de agosto não passa. Detox de celular. Não pegar o celular, pelo menos na primeira hora do dia. Nada é tão urgente que precisa ser resolvido antes das 8 da manhã. Eu tinha escrevido isso pra mim mesma. Gente, não funcionou, gente. Não funcionou. Esse daqui não deu. Eu precisava de um gloss, mas eu não achei. Então eu vou passar só um tchururu aqui. Daí eu espalho. O detox do celular não funcionou, gente. Eu não consigo, gente. Porque às vezes a minha vida tá tão corrida que tem coisas que eu preciso fazer ali naquele momento que eu tenho... Porra. Naquele momento que eu tenho 5 segundos de paz antes de levantar, sabe? Então, muitos vídeos aqui do canal eu editei antes de sair da cama. Muitas coisas eu faço antes de sair da cama, gente. Então, eu não consegui esse detox de celular. Esse foi um mês também que eu trabalhei muito pra clientes, pra outras coisas. Então, eu precisei estar muito ali com o meu celular. Então, eu não... Quero tirar um pouco desse assunto. Então, eu não consegui estar fazendo isso. Mas, vou tentar, tá bom? Próxima coisa. Vem aí. Uma outra coisa que eu não fiz, que eu nem lembrava que tava aqui, que é o reduzir gastos. Sigo sendo uma diva endividada por enquanto, tá, gente? Tá bem difícil. E assim, eu parei pra pensar que muitas coisas do início do ano eu comprei e parcelei em 10 vezes, né? Eu contei pra vocês. E no meio do ano, um pouquinho mais pra lá, eu perdi uma das minhas fontes de renda. Então, sair desse buraco que eu mesma me coloquei tá um pouco difícil, mas estou conseguindo. Esse mês, inclusive, eu pago eu pago a última parcela do meu guarda-roupa. E faltam mais algumas coisinhas aí pra eu terminar de pagar, mas assim, eu preciso me reestruturar financeiramente também. Então, sigo sendo uma diva endividada e não gastar pra mim é um pouco difícil também, porque vem daquela coisa do conforto, sabe? Ai, fazer uma comprinha online me traz essa alegria pro corpo, sabe? Ou sair com as minhas amigas no shopping e comer um prato de comida que é um pouco mais caro, me traz esse conforto, entendeu? Então, ai, gente, falhei nessa, viu?
Eu fui também no brechó esses dias, eu não precisava de um suéter novo, mas eu comprei um suéter novo. Vocês estão entendendo o nível da coisa? Ai, gente, isso aqui eu preciso muito, mas eu nem lembrava que tava aqui. Última coisa da nossa lista é focar 100% no trabalho. Eu sei que o fio da preguiça, mas nesse caso, se eu não trabalhar, eu não ganho, porque eu sou empreendedora, né, gente? O mesmo funciona pro YouTube. Se eu não me esforçar, eu não vou monetizar, e eu quero muito isso. É porque eu tenho essa visão de que o YouTube pode ser uma renda extra, né? Assim, o que eu posso dizer pra vocês sobre isso de 100% focada no trabalho? Eu não consigo ser 100% focada em absolutamente nada, porque eu faço muitas coisas. Então, enquanto isso eu tô aqui gravando esse vídeo pro YouTube, eu tô pensando em outras coisas que eu preciso fazer no meu dia, porque eu sou uma pessoa muito sobrecarregada. Laura, por que você é sobrecarregada? Porque eu me coloco nessa situação, gente. Eu quero abraçar o mundo, eu quero ajudar todo mundo, eu quero fazer sempre mais do que eu realmente preciso fazer. Então, não é ninguém que coloca uma carga em mim, sou eu mesma que coloco. E então eu não consigo estar 100% focada em uma, duas coisas, que no caso aqui é o que eu coloquei, né, que é o brechó e o canal aqui do YouTube. Mas eu consegui entregar muito mais do que eu esperava nesse mês de julho, tanto no brechó, tanto no YouTube, tanto com clientes. Então, assim, ainda que eu não tenha esse retorno que eu espero financeiro, tô realmente consegui fazer o que eu me propus, o que eu esperava de mim neste mês. Então, estou de parabéns, gente. Isso daqui eu consegui. Não foi 100%, mas foi ali um 80%, digamos assim, sabe? Porque, como eu disse pra vocês, tem outras coisas, assim, que acontecem nesses bastidores que vocês não vê. Que quando a câmera tá desligada, eu tô fazendo. Então, muita coisa no momento, mas é coisas que eu realmente preciso. Então, eu tenho o livro, eu tenho o YouTube, eu tenho a minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho os meus trabalhos da internet que não são para mim, são para clientes. Eu tenho brechó, eu tenho 1000 coisas, então eu preciso entender também esse processo. E vocês vão vendo que vai se transformando ao longo dos meses esse conhecer, me conhecer. Então, o mudar vai muito além do só o simples, sabe? Então eu já tô mudando a minha visão sobre as próprias metas que eu coloquei pra mim mesma. Entenderam? Então é isso, gente. Por enquanto estamos neste ponto. Temos 5 meses pra mudar e eu tô bem empolgada pra chegar no final e compartilhar tudo com vocês e falar com alegria que eu consegui ou que eu cheguei perto, pelo menos. Porque vocês estão vendo que eu tô me esforçando, né? Mas é bem mais difícil mudar de vida do que eu imaginava quando eu fiz esse roteiro há um mês atrás. Mas enfim, estamos aí e vamos juntas. Então, um beijo, obrigada por me apoiar e me acompanhar nessa jornada. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!